Queremos saudar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, nesta noite, rogar que a verdadeira paz do Senhor possa habitar o seu lar, habitar o seu coração, que o Senhor esteja do seu lado, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a sua vida e que vocês, como famílias, possam ter paz. Que a verdadeira paz, que excede a todo o entendimento humano, esteja com cada um de vocês. Nós estamos dando início a esse momento separado, momento de culto, e conforme nós já vínhamos falando, comentando, nós estamos no mês da família e vamos continuar ainda falando sobre a família, sobre a estrutura máter da sociedade, da igreja, que é a família. E hoje eu gostaria de convidá-los, irmãos e irmãs, a estarem abrindo as suas Bíblias no livro dos Salmos. E nós vamos estar fazendo a leitura do Salmo de número 128. Gostaria de convidá-lo a estar neste momento solenemente, se você pode estar se colocando em pé para, com reverência, fazermos essa leitura. E o Salmo de número 128, ele começa dizendo que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos seus filhos e paz sobre Israel. Esse capítulo do Salmos, capítulo de número 128, ele está se dirigindo, a palavra de Deus, através do salmista, se dirigindo às famílias e mostrando aqui o quanto é importante nós estarmos buscando a Deus. E ele começa dizendo que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. E aí então, no versículo de número 3, ele vai dizer que a mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Ou em algumas versões, como rebento da oliveira. Então nós vemos aí, nesse versículo, um versículo que diz da bênção que pode advir sobre a vida daquele que teme ao Senhor e que busca ao Senhor, da família que busca ao Senhor. E eu gostaria de deixar então para cada um de vocês essa leitura, a leitura do Salmo de número 128. E eu gostaria também de convidá-los, neste momento, para estarmos fazendo uma oração de invocação e orando sobre a casa de cada um de nós, sobre os nossos lares. E a invocação do Senhor talvez não seja só e simplesmente uma invocação sobre a nossa igreja ou sobre as pessoas reunidas no templo, mas a ideia de que essa invocação do próprio Deus, a invocação de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu marido, sua esposa, sobre os seus filhos, filhas e tudo aquilo que lhe pertence. Vamos estar curvando as nossas cabeças, fechando os nossos olhos e vamos estar então orando neste momento, dizendo: Senhor nosso Deus e querido Pai, Tu que és o Deus que está sobre todas as coisas, que está sobre todos nós, neste momento, ó Pai, nós te pedimos que pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, o Senhor possa estar estendendo, ó Pai, a Tua mão sobre as nossas vidas, que o Senhor possa estar estendendo as Tuas mãos, ó Pai, sobre as nossas famílias. Sabemos, ó Pai, das lutas,
das dificuldades, ó Pai, que as famílias têm enfrentado nesses últimos dias. E por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor, pela tua bondade, inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve, Senhor, a nossa oração. E nós te pedimos, ó Pai, que pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor possa estar, Senhor, vindo com a tua mão abençoadora sobre a vida da nossa casa, sobre a vida dos nossos familiares, sobre os nossos pertences, que o Senhor possa estar, Senhor, nos protegendo e nos guardando. Nós invocamos a tua presença, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida, ó Pai, dos nossos paroquianos, sobre a vida de todos os nossos irmãos, sobre os teus filhos, ó Pai, que hoje, de uma forma especial, encontra-se, Senhor, ainda nas suas casas e nos seus lares. Que a tua bênção seja, ó Pai, sobre as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Vamos estar neste momento passando para os nossos avisos, e nós temos aqui alguns, e eu gostaria de estar passando para vocês, que é o seguinte: no dia 24, ou seja, domingo que vem, nós teremos o culto regional, e esse culto regional ele vai ser dirigido pelo bispo e vai ser transmitido direto da Catedral Metodista de São Paulo. E nós estaremos então enviando a cada um de vocês o link, né, para que vocês possam assistir ou participar do culto diretamente aí do seu lar. Nós não teremos então o nosso culto aqui na igreja, mas o bispo estará fazendo então o culto através da internet, através do YouTube, através dos meios de comunicação. Um outro aviso que nós gostaríamos de estar lembrando também os nossos irmãos é quanto à fogueirinha de fé. O pastor Enoque estará à frente da fogueirinha de fé nesta semana, na terça-feira, e ele estará então fazendo o seu trabalho às 19h30, através do YouTube e do WhatsApp. Não perca a oportunidade de participar desse trabalho. Nós temos também na sexta-feira 2 programações. A igreja continua trabalhando, né? Então nós temos às 10 horas da manhã, das 10 às 11, o nosso programa Divino Companheiro, né, que está indo ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas, das 10 às 11 horas. E nós temos também, agora iniciamos ontem, na verdade na sexta-feira, melhor dizendo, nós iniciamos o nosso estudo bíblico via Zoom. E nós louvamos a Deus pela vida daqueles que já participaram. Nós tivemos um grupo considerável de participantes, apesar das dificuldades de estar trabalhando com tecnologia nova, mas todos puderam participar, e fica aí o convite, né? Se você gostaria de estar participando também desse momento de estudo bíblico, que você possa entrar em contato conosco, e nós estaremos passando para você o link, né, para que você possa entrar e participar conosco no nosso estudo bíblico. Então, só reforçando aqui, gostaria de estar dizendo, não disse, aliás, é que o nosso culto do dia 24, ele é a celebração do coração aquecido, né? Por isso ele vai ser dirigido aí pelo bispo e pela região, ok? Nós vamos estar também, agora, né, teríamos na liturgia normal, né, comum, talvez aí alguns outros fatos, né, alguns outros eventos. Mas como nós estamos trabalhando, né, de um culto que é transmitido pela internet, nós gostaríamos de estar então fazendo neste momento uma oração em favor das pessoas que têm trazido aí os seus dízimos, as suas ofertas, que têm entregue os seus dízimos, ofertas, tanto aqui na igreja quanto na casa pastoral, tem entregue aí para os responsáveis, e Deus tem sustentado e tem mantido a obra pela fidelidade daqueles que têm contribuído. Então,
nós não podemos, né, certamente ainda já estamos com saudade, né, de poder orar por vocês aqui presentes no templo, mas enquanto isso não é possível, eu gostaria que você também pudesse estar recebendo essa oração aí na sua casa. Se você está aí com o seu dízimo separado, com o seu cartão para ser entregue aí pelos meios fornecidos pela igreja, eu gostaria que você segurasse agora o seu cartão e nós vamos estar orando, pedindo que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, te dê abundância de bens, de maneira que você possa sustentar a sua casa e que você também possa sustentar a obra do Senhor. Curvemos as nossas cabeças e oremos ao nosso Deus, dizendo: Senhor, nós queremos neste momento abençoar, ó Pai, a vida dos dizimistas, dos contribuintes, ó Pai, da tua casa. Irmãos e irmãs que têm sido fiéis, ó Pai, ao propósito de estar trazendo, ó Pai, o seu dízimo e oferta no teu altar. Queremos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, abençoar, Senhor, a vida de cada um deles. Queremos te pedir, Senhor, neste momento, interceder em favor, ó Pai, dos teus filhos, que têm investido, ó Pai, no teu reino, que têm investido, ó Pai, na tua casa. Que a tua bênção jamais se aparte do lar dos teus filhos e que eles possam ter, ó Pai, com abundância, tanto, Senhor, para sustentar-se a si próprio, aos seus familiares, como também, ó Pai, para trazer para a existência, para a subsistência, ó Pai, da tua casa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa continuar fortalecendo, ajudando. Não permita, ó Pai, que venha faltar o pão de cada dia na casa dos teus filhos. Que não falte, ó Pai, o dinheiro, que não falte a saúde, que não falte, Senhor, a tua presença no coração de cada um deles. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém. Vamos estar então fazendo a leitura de mais um versículo, Salmo de número 125, versículo 1, e ele diz assim: que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Que nesses dias de lutas, de dificuldades, nós possamos estar confiando no Senhor, sabendo que Ele vai estar fazendo com que nós permaneçamos inabaláveis. Que o Senhor continue sempre conosco. Nós vamos estar agora louvando ao nosso Deus, e hoje nós temos aqui a Ana Vitória, o seu irmão, que estão nos ajudando para estarmos fazendo, né, então, o momento do louvor. Se você gosta, como disse aí o pastor Enoque, né, se você gosta de levantar a sua mão, se você gosta de cantar junto, de bater palmas, né, aqui na igreja, então nada impede, né, que você faça isso também na sua casa. Louve ao Senhor, louve-o de coração. Não apenas ouça e assista a apresentação, né, do grupo de louvor ou dos irmãos que estão aqui, mas que vocês possam estar verdadeiramente louvando a Deus de coração. Vem,
Senhor, nós te agradecemos e de coração aberto nós entregamos os nossos louvores nessa noite. Nós somos gratos porque o Senhor tem estado conosco até aqui. E quando o mundo parece estar desabando, a sua mão continua firme ao nosso redor. Nós te agradecemos porque nós podemos estar aqui, levantar as nossas vozes para cantar, dizendo que o Senhor é digno e que o Senhor é santo hoje. E nós podemos fazer isso amanhã e em todos os dias que vierem depois. O Senhor nos dá a liberdade e a oportunidade de adorar ao teu nome. Nós somos extremamente gratos por isso. Pai querido, Pai amado, aceita a nossa humilde canção, aceita o nosso humilde coração. Com tudo que nós somos, nós te engrandecemos, nós te louvamos. Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs na graça e na paz do Senhor. É uma alegria para nós entrarmos no celular através do YouTube, do Facebook, nesses tempos de isolamento social, nesses tempos de pandemia. Quero recordar com vocês que sexta-feira, nós estamos no domingo, sexta-feira foi o Dia Internacional da Família, uma data instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, uma data que nós, metodistas, lembramos com alegria e fazemos intercessões, orações voltadas à família. No programa de rádio nosso, da sexta-feira, Divino Companheiro, eu e Gabi também abordamos o tema da família. A Rosileia teve uma participação no sentido de convidar as pessoas a fazer parte do Ministério de Casais, porque todas as questões de mídia, de ideais hoje, muitas vezes se levanta contra a família bíblica, e nós precisamos também se levantar enquanto igreja para interceder. Por isso, todo esse mês, o mês de maio, pastor Sérgio e eu estamos nos debruçando sobre o tema família. Comecei o primeiro domingo falando sobre há uma igreja em sua casa. A semana passada o pastor falou um pouco sobre a questão do marido e da mulher e dos filhos. E hoje nós vamos continuar um pouco nesse assunto. Nesse sentido, eu convido você a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 38. Eu quero usar aqui apenas um versículo. Isaías, capítulo 38. Peço você que abra a sua Bíblia, peço a você que acompanhe aí na sua casa o texto sagrado. Isaías, capítulo 38, no seu versículo de número 1, ele diz assim: Então adoeceu-se Ezequias de uma enfermidade de morte, e veio a palavra do Senhor através do profeta Isaías, dizendo a Ezequias: põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não sararás. Feche os teus olhos e vamos juntos elevar o pensamento a Deus e pedir que Ele nos inspire, que Ele nos dê a direção, que Ele nos use através do seu Santo Espírito. Pai eterno, nós queremos em primeiro lugar dizer que a nossa alegria, o nosso motivo de viver é servir e honrar o teu santo nome. Nós queremos dizer também, Senhor, que estamos aqui, ó Pai, sedentos, desejosos de ouvir a sua voz, de ouvir aquilo que tu tens para nós. E por isso, Senhor, nós consagramos o nosso sentimento, nós consagramos o nosso coração e nós consagramos a nossa vida em nome de Jesus. Fale conosco, Pai. É o nosso pedido, é a nossa busca, é o nosso maior desejo, Senhor, é ouvir e praticar a Tua palavra em nome e por amor de Jesus. Amém. Amados e amadas, o texto aqui lido, ele é um texto bem conhecido
geralmente nós usamos Isaías 38, do 1 ao 10, porque o rei Ezequias recebeu uma mensagem muito triste do profeta Isaías, dizendo: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Essa é uma mensagem muito complicada de se receber. Mas o profeta Isaías trouxe essa mensagem. Ezequias virou-se o rosto, colocou o rosto em terra, clamou a Deus, e Deus ouviu a oração dele e acrescentou mais 15 anos na sua vida. E há um milagre lá muito interessante, explicado pela própria ciência, né? De que quando Ezequias pergunta: mas como eu sei que Deus vai me acrescentar mais 15 anos? Isaías fala para ele que o relógio de Acaz ia retroceder, o sol do relógio de Acaz ia retroceder 10 graus. E cientificamente também, além de pela fé, nós compreendemos isso é provado, né? Então, esse texto, ele tem muito a nos falar sobre o tema da família, sobre o tema da casa. A casa é um lugar especial, é um lugar onde Deus habita. E eu vou fazer uma afirmação aqui para nós pensarmos. Eu ouso a dizer que a nossa casa, de certa forma, ela é mais importante até do que o templo, não em si do que a igreja, porque a igreja somos nós, mas do que o templo. Por quê? Porque nós não passamos 24 horas por dia no templo. Nós vemos no templo 2, 3 vezes por semana, mas nós passamos a maior parte do tempo, pelo menos as nossas noites, dentro da nossa casa. Portanto, a intensidade da vida espiritual, ela precisa ser muito maior, inclusive dentro das nossas casas. O texto lido, especialmente o versículo de número 1, tem como objetivo a palavra do profeta a Ezequias: coloque a sua casa em ordem, porque certamente morrerá. Certamente, nós, maridos, esposos, somos os grandes responsáveis, juntamente com nossas esposas e filhos, quem os tem, de ser o guardião dos ensinos bíblicos dentro de nossa casa. Jesus falou certa vez que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. A gente pode parafrasear essa expressão de Jesus e dizer o seguinte: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Bens, riquezas, dinheiro e a sua família longe dos pés do Senhor. Alguém já disse que nós temos que tomar cuidado para não ser como Davi. Davi conquistou o mundo, vamos pôr assim. Foi o maior rei de Israel, mas perdeu a sua família. Na família de Davi teve assassinato, teve estupro, teve situações complicadíssimas. Já Noé, ele vai na contramão. Noé salvou a sua família, mas perdeu o mundo inteiro. E aí nós temos que prestar atenção nesse sentido, que nenhum dos dois conseguiram a totalidade do projeto de Deus. O projeto de Deus é para que nós conquistamos muitas coisas, mas sobretudo que a nossa família esteja aos pés do Senhor. Uma explicação desse texto, esse texto, ele revela para nós uma coisa muito interessante. O rei Ezequias foi um grande rei. Se você ler o livro dos reis, que obviamente é a biografia de cada rei, são vários reis de Israel, de Judá, você vai notar lá no capítulo 17 até o capítulo 20 de 2 Reis, ou de 2 Reis, porque é um livro, que Ezequias foi um rei brilhante. Ele ouvia a Deus, ele tirou os postes ídolos, ele acabou com a idolatria, ele foi um homem conquistador de terras, ele venceu inimigos,
perigosos, famosos. Ele foi um homem temente a Deus. Mas parece que ele cometeu alguns deslizes na sua área pessoal, na sua área familiar. O texto, o que se espera de um pregador, é que o pregador seja honesto com o texto, e que o pregador não force o texto a dizer o que ele quer dizer. Portanto, quando a gente vai pregar, uma exegese, que é a palavra usada para a gente vasculhar o texto lá no passado, seu contexto, e aí trazer para a hermenêutica, que é a interpretação, uma exegese honesta não força o texto. E é isso que eu pretendo fazer aqui nessa noite. Nós não temos uma prova cabal de que a casa de Ezequias estava bagunçada. E a Bíblia não tem intenção de esconder erros. Por isso que nós amamos a Bíblia. A Bíblia, ela expõe erros e expõe acertos. Ela não é um livro editado. Ela é um livro onde a vida acontece. E a vida não é editada. Ninguém é bom o tempo todo. Ninguém é bom em tudo. Ninguém acerta sempre. Nós, seres humanos, erramos, acertamos, fazemos coisas das quais nos alegramos e fazemos coisas das quais nos envergonhamos. Isso é um fato, digamos assim, consumado. Então, o texto nos dá pistas, mas ele não é, por exemplo, como a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli servia a Deus no templo e diz a Bíblia que os seus filhos eram filhos de Belial. Eli foi um homem muito de Deus, mas os seus filhos eram bêbados, eram adúlteros. Os filhos de Eli adulteravam no templo, com prostitutas, dentro do templo, no espaço do templo. Eli foi um homem de Deus, mas perdeu a sua família. Agora, no caso aqui de Ezequias, o que estudando, martelando o texto, eu consegui perceber, e divido com vocês agora, nós estamos falando de um tempo de dinastia, onde o filho ficaria no lugar do pai. E parece que Ezequias fez um grande reinado, mas esqueceu de preparar o sucessor, esqueceu de cuidar da doutrina da sua casa. E por que afirmo isso? Porque depois de Ezequias morreu, e com 12 anos, assumiu o trono seu filho Manassés, e ficou lá uns 50 anos. E Manassés foi um dos piores reis de Israel. Manassés introduziu novamente a idolatria, apoiou tudo que não prestava, feitiçaria, macumbaria, tudo quanto é, com perdão da expressão, porcaria. Tudo que o seu pai fez de bom, Manassés se encarregou de fazer de ruim. Foi um dos piores reis que na sua morte o povo de Deus não sentiu saudades dele, diz o relato. Lá no livro de Reis, você vê essa história no 2 Reis, no capítulo 21, a partir do capítulo 21. Então parece que o grande erro de Ezequias foi pensar no seu reinado, mas ele esqueceu de preparar a próxima geração. O salmista nos lembra de que uma geração louvará a outra, de que o que nós fazemos hoje, a gente como cristão não pode pensar assim: o meu pai foi um grande homem de Deus, a minha avó foi uma grande mulher de Deus, mas e eu? E a minha geração? E a geração que vem após mim? Qual igreja, qual família nós estamos deixando base para a próxima geração? Então, é fácil concluir que o grande erro de Ezequias foi não pensar, não botar a sua casa em ordem. Talvez a expressão hebraica aqui se encaixa melhor. Ezequias deu uma ordem à sua casa. Deu uma ordem
a sua casa de que ela ande nos caminhos do Senhor teu Deus. Porque Ezequias não foi mal. Se a gente quiser fazer uma exegese preguiçosa, a gente vai dizer que o Senhor ia matar Ezequias porque Ezequias era mau. Não. Não é. Se você ler a história de Ezequias e ler o cântico dele lá no capítulo 38 aqui de Isaías, você vai ver que Ezequias era um homem de Deus, um rei louvado, um rei reconhecido. Mas, no entanto, ele esqueceu de cuidar da área mais sagrada, que era os seus filhos, que era a sua casa, que era as pessoas mais próximas, que é a nossa primeira célula. A célula mãe da igreja é a família. Pastor Sérgio, na semana passada, usou uma expressão dizendo: nós só teremos igrejas fortes quando tivermos famílias fortes. E é exatamente isso, pois a base de tudo começa no lar. E aí eu queria fazer 3 destaques com você a respeito desse texto. E o primeiro deles é: quero deixar um legado. Então, passo a explicar um pouquinho com você. Eu não sei se os irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, enfim, sabem o significado da palavra legado. Às vezes, nós temos desaprendido o real significado de algumas palavras, e na língua portuguesa ainda, cujo vocábulo é muito rico, nós temos um caminhão de expressões e de palavras semelhantes. Legado quer dizer, sobretudo, algo que uma pessoa intencional, ou seja, com intenção, com preparo, quer deixar a outra. Vou simplificar. Por exemplo, herança não é legado. Porque herança, quando a gente morrer, por exemplo, se eu morresse hoje, o que eu tenho automaticamente fica para a Gabi e para o Caleb, minha esposa e meu filho. É automático. Eu querendo ou não querendo, é isso. Já o legado, ele é intencional. Eu preciso querer deixar um legado para minha família. Eu preciso insistir, ensinar com palavras e com atitude. Na linguagem bíblica, legado seria o que está escrito lá em Deuteronômio, que nós devemos inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. E às vezes a gente diz, não, mas isso é desnecessário. A gente cria eles e eles fazem as escolhas. Sim, eles fazem as escolhas. Mas quem dá a base para eles fazer as escolhas é os pais. Então, o legado é intencional. É algo que eu sempre vou repetir, vou enfocar, vou relembrar, vou trabalhar para que a minha família seja uma família que guarde os mandamentos de Deus. Certo irmão que nós pastoreamos lá em Itapeva, ele disse assim: pastor, eu lutei muito para que a minha família, aos domingos, almoçassem juntos e que tivesse oração na mesa antes de comer. E ele dizia para mim: pastor, quando eu morrer, ele já faleceu, e ele dizia: quando eu morrer, eu quero ter a convicção de que no domingo a minha família se reúne e que a minha família ora e agradece a Deus. E eu ainda falava para ele: é isso mesmo, isso é legado, isso é intenção. E o acaso, como diz uma musiquinha aí, o acaso vai, papapá, nem lembro a letra da música, só lembro esse pedacinho, mas o acaso não vai. Se o legado não é o acaso, o legado não é eu chutar para todos os lados para ver o que dá. O legado é algo do qual eu escolho, intenciono, trabalho, busco e não me canso. Bato por várias vezes na mesma tecla. A pedagogia, nossa igreja metodista em Cunha, é uma igreja com muitos professores.
Talvez eu nunca pastoreei uma igreja que tenha tantos professores como Cunha. E os professores sabem, a pedagogia tem vários princípios. E um deles, eu fiz 1 ano de pedagogia, aí eu resolvi parar um pouco, mas a pedagogia diz o seguinte: a repetição garante a aprendizagem. Quando a gente quer muito que a pessoa aprenda uma coisa, nós temos que repetir 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Temos que ser repetitivos, porque a repetição garante a aprendizagem. Então, que legado queremos deixar legados? Ele é intencional. Não adianta a gente achar que o acaso vai nos levar à santidade, à vida que Deus tem para nós. Em segundo lugar, se queremos deixar legado, quais legados queremos deixar? Ou que? Nesse sentido, eu me lembro que muitas vezes nós, pastores, somos procurados no gabinete pastoral por mães, por pais, desesperados com seus filhos, que não estão na igreja, que estão desviados, como a gente usa a expressão, e sempre aquela culpa, aquele peso. Elas dizem: pastor, aonde que eu errei? O que eu deixei de fazer? Eu penso que essa é uma questão muito complexa, não é simples. E não se dá resposta simples para questões complexas. Mas, tentando elucidar isso, uso alguns fatos. Primeiro, nós sabemos que os nossos filhos, eles não são fantoches nas nossas mãos. Eles têm personalidade. O Caleb tem 10 meses. E algumas coisas ele já sabe o que ele quer. Se ele tiver com um brinquedo, você pegar da mão, ele não gosta. Mas os nossos filhos têm personalidade. No entanto, a psicologia diz que a personalidade de uma criança é essencialmente formada pela maneira que os seus pais cuidam e pelas maneiras que os seus pais agem. Porque criança não é só palavra, é sobretudo atitude. Muitas vezes, quando a gente conversa sobre a situação de filhos, logo os pais chegam à conclusão de que não tinham um caminho definido para os filhos seguir, e ninguém segue alguém que não sabe aonde quer chegar. Aí, caímos no outro extremo, que é o distanciamento de Deus e de sua palavra. Eu disse sexta-feira na rádio que a Bíblia, ela é um livro atual, relevante, e a Bíblia não tem preocupação em ser popular. A Bíblia tem preocupação em ser honesta. Quantas pessoas caíram num liberalismo extremistas com seus familiares, com seus filhos? Já é possível, certa vez, com muita vergonha, atendi uma mãe no gabinete pastoral que me disse assim: eu prefiro que a minha filha traga o namorado para dormir em casa do que ela fique pelas ruas sem segurança, sem isso, sem aquilo. O que isso tem a ver com preceitos cristãos? Isso é papo de quem não tem compromisso com Deus. E a gente vai engolindo essas coisas como se fosse legal, em nome de uma modernidade. Ora, nós não temos que ser modernos nem ultrapassados, nós temos que ser cristãos. E na nossa casa, quem zela somos nós. Na nossa casa, quem bota a ordem precisa ser nós. Não é fácil. Não estamos lidando com o tema fácil. Outros dizem: não pode de forma nenhuma corrigir os filhos, porque eles vão crescer traumatizados. Quando a Bíblia diz que a vara livra o filho da morte. Claro, não estamos estimulando ninguém a espancar, a machucar crianças,
porque nós temos que amar, cuidar e zelar, mas quem ama, cuida, quem ama, corrige, e a própria Bíblia fala que Deus ama, Deus corrige todos aqueles quanto ama. A palavra correção nos dias de hoje causa muitos problemas, porque a gente está abraçando a tal da modernidade, esquecendo dos princípios cristãos. Que legado você quer deixar para a sua família? E aí eu coloquei aqui para nós alguma sugestão. Legado de santidade, honestidade, generosidade, são coisas que nós temos que ensinar constantemente para nós. Essa semana todos ficaram assustados, ou perplexos, ou pensativos pelo menos, quando foi divulgada a notícia de que alguns policiais fizeram cadastros lá para receber programa do governo, para receber auxílio emergencial do governo, foram pegos, foram condenados a devolverem. Eu pergunto, da onde saiu essas pessoas? Saiu do meio de nós, no sentido de que a corrupção não está só na classe política, a corrupção está no ser humano distanciado de Deus. Então nós temos que ensinar valores, ensinar que a ocasião não faz o ladrão, e de que nós estamos dispostos a pagar o preço de não vender a nossa integridade. E a palavra integridade é uma palavra muito bonita. Ela é alguém por inteiro, alguém que é de Deus, alguém que não vende os seus ideais. Um escritor, Milor Fernandes, escreveu uma frase certa vez, que eu nunca mais esqueci, lembro dela sempre. Ele diz: não dou 2 centavos por alguém que lucra com os ideais que defende. O ideal que nós defendemos não é para ganhar dinheiro, fama ou status, mas os ideais que defendemos representam, sobretudo, a vontade de Deus. E nós temos que ensinar honestidade, generosidade, compaixão, amor, solidariedade, pois o individualismo entra pelas portas da frente da igreja e nós temos que combater isso. Em terceiro lugar, nós voltamos à expressão do versículo 1, quando o profeta diz a Ezequias: bota a sua casa em ordem, coloca a sua casa em ordem, porque certamente morrerás. É um desafio para nós colocarmos a nossa casa em ordem. E no sentido mais amplo da palavra, como está a sua vida? Como está a sua casa? Porque nós lemos aqui que Deus acrescentou 15 anos a Ezequias. E ao que parece, Ezequias não usou esses 15 anos para colocar a sua casa em ordem, porque o seu filho, que começou a reinar com 12, se Deus acrescentou 15, quando Manassés nasceu, já fazia 3 anos que Deus tinha curado Ezequias. Então ele não usou a oportunidade que teve para colocar a sua casa em ordem. E aí eu coloquei situações do dia a dia que nós precisamos colocar em ordem. Como está a sua vida financeira? O cristão não pode gastar mais do que ganha. Uma coisa é eu fazer dívida em situação de doenças, de enfermidade. A outra coisa é eu fazer dívidas para comprar o que não preciso, porque o outro tem, eu preciso ter também. Essa competitividade mundana. Como está a sua vida financeira? Pois o nome do cristão é muito importante. Quando nós falamos uma coisa e não fazemos, perdemos a autoridade espiritual e perdemos a autoridade perante as pessoas. Como está a sua vida de santidade? O que você vê quando ninguém está vendo você? O que você faz quando ninguém está vendo você? Note, Deus nos vê em todo o tempo. E o verdadeiro cristão não é reconhecido por obras públicas, mas sim reconhecida por Deus
pelas suas obras quando ninguém está vigiando. Quando a gente tem culturas que dizem assim, você vai ver, vou contar para o seu pastor, vou contar para a sua pastora. Não adianta nada disso. Nós temos que ter temor e responsabilidade com Deus, e não somente com pessoas. Então, queridos irmãos e irmãs, encerrando, eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que Deus nos ajude a entender o que é legado. Em segundo lugar, que nós tenhamos claros quais legados queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos familiares, para a nossa igreja, porque o homem morre, mas permanece o seu legado, permanece as suas marcas. Em terceiro lugar, não desista de pôr a sua casa em ordem. O que tem entrado dentro da sua casa? São coisas que não agradam a Deus, pornografia, mentiras, palavrões, tantas outras coisas. Não deixe. Você não é obrigado a governar o mundo inteiro, mas pelo menos a nossa casa. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que quem não governa bem a sua casa não pode trabalhar com as coisas do reino, porque falhou no principal, falhou dentro de casa, logo tem problema com qualquer outra coisa. Então, que nós possamos conversar em família e colocar a nossa casa em ordem. Às vezes, nós queremos colocar a casa do vizinho, nós temos boa intenção, nós queremos ajudar os outros, está certo, mas a começar em mim. Encerro com a declaração que fez Josué, quando o povo não sabia o que queria, o povo não sabia se ficava, se vinha, o povo não sabia se servia a Deus, se servia a outros deuses. O Josué levanta em pé, Josué 24, e diz assim, 24:15, né? Ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem fala pela casa é Ele. Quem tem falado pela sua casa? As pessoas de fora, a televisão, as modinhas, ou você? Diz assim, na minha casa, quem manda sou eu, no sentido de espiritual também. Na minha casa eu sou intercessor, na minha casa eu zelo pela santidade, na minha casa o que não é de Deus não entra, na minha casa não hospeda o inimigo, na minha casa reina a presença de Deus. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que é possível, porque em Deus podemos mais. Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos. Quem sabe você está aí com a sua família, quem sabe você está aí com os seus filhos, e quem sabe depois dessa pregação, você possa fazer uma reunião de família e colocar a sua casa em ordem, tirar o que não é de Deus de dentro da sua casa, até mesmo de objetos, até mesmo de questões de pornografia, até mesmo de tantas outras maldições que você tem carregado dentro de casa, ainda com aquele ditado, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O ditado, a expressão não tem nada a ver, ela vem diretamente do inferno, porque a gente diz, nada tem nada a ver, e a gente vai caindo no conto, e a gente vai se enrolando, e vai afastando Deus da vida da gente e da nossa família. Então, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos abençoar as famílias. Nós queremos pedir, ó Deus, humildemente, sem arrogância nenhuma, Senhor, ajude que a nossa casa esteja em ordem. Se por acaso ela não estiver, abra os nossos olhos, os olhos espirituais. Não deixe a nossa mente ser cativada, Senhor, pelo modernismo, pelo popular, pelo aquilo que é da maioria, mas fazei com que, Senhor, a nossa vida possa refletir os teus cuidados.
Ajude-nos a tomar uma postura, Deus, a que preço for, a nos levantar como homens e mulheres do Senhor. E Deus, se nós não vamos mudar o mundo, se nós não vamos mudar a cidade, mas que pelo menos a nossa casa seja uma casa governada pelo Espírito Santo do Senhor. Restaura a nossa autoridade, Deus. Autoridade como pai, como marido, como esposa. Autoridade espiritual para dizer aos demônios que a nossa casa é do Senhor, unicamente do Senhor. E só o Senhor reina nela. E só o Senhor é Deus sobre ela. E as pragas, e as doenças, e as maldições, nada disso poderá vir contra a nossa casa, porque a nossa casa tem a marca do sangue do Cordeiro. Mas Deus, não adianta fazermos declaração de fé se não tomarmos atitudes. Declaração de fé sem atitudes são papagaiadas. Nós precisamos nos levantar revestidos dos céus e dizer: Espírito Santo, visita a minha casa, e ter a coragem de romper com tudo que não é do Senhor, para que o Senhor venha morar conosco. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe as famílias. Abençoe a nossa cidade. Que Satanás não roube essa palavra. Que Satanás não tire da mente das pessoas o que foi pregado, mas que elas encontrem força em Ti. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Lute pelo projeto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Recebamos a bênção, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre os nossos lares, esteja sobre as nossas casas, não somente neste momento, mas desde agora e para todo sempre. Amém e amém.